A sua opção A era que seu pai estivesse vivo. Só que você não tem mais essa opção foi descartada. Então você tem que fazer o melhor possível com a opção B, que é viver sem o pai, como para mim é viver sem o meu filho. E você tem que fazer o melhor possível com aquilo, porque é aquilo que a vida te deu. Hoje o nosso tema é luto. Eu vou conversar com uma jornalista que foi diretora de redação de diversas publicações das editoras Abril e Globo. E hoje ela é colunista, ela é consultora editorial e ela é uma das fundadoras de um projeto muito bonito chamado Vamos Falar sobre o Luto. Cíntia de Almeida, muito obrigada, Cíntia, de você aceitar nosso convite. É um grande prazer poder falar e dividir um pouquinho dessa experiência com vocês. Ninguém se prepara para perder alguém, né, Cíntia? A gente, parece que quando é com a gente, tem até um constrangimento de estar em luto, de viver o luto, porque é muito mais agradável para as pessoas estar perto de quem está postando momentos felizes no Facebook, né? Exatamente. Você acha que a nossa sociedade, ela sabe lidar bem com tristeza? De jeito nenhum, Cíntia. A gente não sabe. Ninguém nunca está preparado para perder ninguém. E a sociedade celebra, a nossa sociedade, principalmente ocidental, ela celebra a vida, ela celebra a alegria, ela celebra o sucesso. E a morte, de alguma forma, ela é vista como fracasso. Uma das coisas que a gente ouve, e agora eu presto muita atenção nisso, que fulano morreu após uma longa batalha contra uma coisa. Então, sempre a batalha contra a morte. O projeto Vamos Falar sobre o Luto, ele surgiu um pouco dessa necessidade, Exatamente. Né, Nós somos sete amigas. Nenhuma tem nenhuma formação terapêutica, então nós não somos psicólogos. São comunicadoras. Exatamente. Uma delas, que é a Mariane, eu sempre gosto de dar o crédito para ela, porque ela é a nossa mentora, a Mariane Maciel. Então ela resolveu fazer um trabalho, né? E o que era esse trabalho? Era fazer uma pergunta para esse grupo, né, focal que eles estavam acostumados a lidar. Vamos falar sobre o luto? E dessa pergunta ela fez uma página na internet, uma página simples, e abriu um espaço para que você pudesse responder. Então a partir desse primeiro impacto assim dessas histórias, eu lembro que ela printou todas as histórias, ela colocou todas as histórias na parede. Foi bem bonito o trabalho. E aí ela resolveu então criar aí sim os grupos, diferentes grupos por diferentes perdas. Filhos que perderam pais, que são diferentes de mães que perderam filhos. São coisas experiências diferentes. São experiências diferentes de luto e que a gente agora, eu sei muito bem e posso falar, não só pela minha própria experiência, mas por esses 2 anos que a gente está no projeto, é que não existe hierarquia. Você não é mais triste porque perdeu um filho do que uma filha que perdeu uma mãe. Sim. Ou um pai. Com 30 e poucos anos, acho que no curso natural da vida, a gente começa a perceber, a ter que vivenciar o envelhecimento dos nossos pais, dos nossos avós e é natural, então, que venham as perdas, né? As primeiras perdas, talvez, da vida. Eu, no ano passado, perdi meu pai, eu tenho 33 e tem sido muito difícil vivenciar o luto. Você teve que encarar o luto de uma forma trágica, depois de um acidente do seu filho, numa véspera de Natal. Exatamente. Quando ele tinha acabado de completar 20 anos. Quando ele tinha 20 anos. E talvez tenha gente que, talvez tenha gente que esteja assistindo que está passando justamente agora por essa fase, Cíntia. Como sobreviver? Como sobreviver? Olha, eu tenho assim, primeiro eu falar da sua experiência, da sua geração de 30 anos, ainda é muito cedo. Eu sinto muito pela sua perda, porque ela é uma perda muito precoce também. Né? Eu tenho, como eu te falei, eu tenho 60, meu pai estava vivo até o ano passado, minha mãe tem 87 anos. As pessoas estão vivendo muito. Ninguém aos 30 está preparado, nem deve estar. E é uma fase que, embora vocês já sejam adultos, e eu sei que são adultos, mas ainda a vida, a paternidade, os pais estão muito presentes, né? Mesmo que eles não estejam fisicamente próximos, eles estão muito presentes na vida. A minha grande dificuldade ao voltar ao trabalho, eu tinha pânico de voltar e impor a minha dor num ambiente que não tinha nada de doloroso. Você estava pensando nos outros, sim. Na verdade, eu acho que eu pensava em mim, no meu próprio constrangimento. E era uma coisa muito difícil, porque, primeiro, de fato as pessoas fugiam de mim.
as pessoas têm medo de falar a coisa errada. E por Exato. ter medo de falar a coisa Se errada, prefere não falar nada. E como se não falar nada fosse melhor. E não existe isso. Isso é uma das coisas que eu acho que o nosso site... Porque aí a gente entra no centro do assunto, que é o tabu. Então, assim, uma coisa é a dor do luto, e não há nada a ser feito. Não tem um jeito, não inventaram uma fórmula de dizer assim, não, tudo bem, olha, seu filho morreu, seu pai morreu, sua mãe, sua irmã, não, você vai sofrer, vai. É um buraco negro que você cai, a sua vida vira de cabeça para baixo, você tem que se reinventar, você tem que reinventar sua família, seus valores, isso é uma coisa. Agora, o que a sociedade, o que a comunidade pode fazer por você é não tratar o assunto como tabu. Eu acho que, assim, para mim, seria uma grande vitória conseguir que as pessoas mudassem a forma de agir em relação ao outro, porque mais gente... O que as pessoas deveriam falar? O que as pessoas... Não, vou mudar a Primeiro, pergunta. elas deveriam falar. Primeiro. Então, assim, a primeira coisa, sempre falar. Sempre. Não importa o quê, mas me fala assim, olha, eu não sei o que falar. É ótimo, eu não sei o que falar. E, olha, não saber o que falar é um direito total da pessoa, porque, primeiro, você tem que saber que não importa o que você vai dizer, isso não vai mudar a perspectiva da dor. Não importa que eu diga para você agora, Cíntia, sobre a perda do seu pai, não vai fazer você sentir mais ou menos. Sim. Mas é importante para você sentir que eu sei que você está sofrendo. Sim. Então, primeiro lugar, é o reconhecimento da sua dor. Então, se eu sei que você está sofrendo, eu posso falar assim, puxa, Cíntia, eu não sei o que dizer para você, mas eu sinto muito. E é isso. Se você tem outro tipo de intimidade, de proximidade com a pessoa, aí você começa a dar alguns passos em termos de ação. Então, assim, um colega de trabalho, isso a gente já viu, e dando de novo a minha experiência. Primeiro, não fuja da pessoa. As pessoas não isole a pessoa. Exatamente. Você, então, já está num drama e numa tristeza pessoal profunda, né? Naquilo que ela também descreve como um vazio, né? Um poço. E ainda por cima você se isola, as pessoas te isolam por respeito ou por medo de te ferir. Mas o efeito é o contrário. Então, você ainda tem que pagar o preço de ser isolado. Sim. Lá na Editora Abril, as pessoas não subiam no elevador comigo. Olha. E eu ficava muito mal. Então, o que acontecia? Eu tentava não passar no elevador com ninguém. Então, se eu via que tinha uma pessoa, eu mesmo já me afastava. Isso tem uma duração, é claro que depois as pessoas vão entendendo que não precisam mais, mas também está errado, porque aí elas deixam de fugir de você quando passou um tempo. É como se não precisasse mais falar do assunto. Aí eu não preciso mais falar do assunto, eu posso falar de qualquer besteira. Aí eu vou falar de novo da Sheryl, porque esse livro, que aliás vai ser lançado agora, por enquanto ele só tem em inglês, chama Option B. Provavelmente pode ser que chame a opção B aqui, que é assim, quando você não tem mais a opção a sua opção A era que seu pai estivesse vivo. Só que você não tem mais essa opção foi descartada. Então você tem que fazer o melhor possível com a opção B, que é viver sem o pai, como para mim é viver sem o meu filho. E você tem que fazer o melhor possível com aquilo, porque aquilo que a vida te deu, ou seja, é com isso que você tem que lidar. Uma vez eu ouvi uma história, Cíntia, de uma pessoa enlutada que falava o seguinte, que o luto é como se você estivesse numa montanha-russa no escuro. Porque você tá vivendo bem. De repente, alguma coisa minúscula te lembra a pessoa, uma data comemorativa, um cheiro, um lugar, e você cai no abismo de novo. E é isso, assim, o luto, ele é uma coisa que passa em algum momento ou ele é um estado permanente? Eu acho que ele é mais um estado permanente, embora você consiga controlar, em algum momento você vai controlar mais as suas quedas. Tá. Elas deixam de ser tão vertiginosas. Entendi. E eu só não concordo que você lembre, porque você lembra 24 horas por dia. O medo que as pessoas têm de chegar aqui, você foi convidada para uma festa, uma conversa entre amigos e tal, e alguém menciona, não vamos falar do pai dela que ela vai lembrar, mas em algum momento eu vou te perguntar, você esqueceu? A hora que você chegou aqui, você esqueceu que seu pai morreu ou que o seu filho morreu? Então você não esquece, aquilo está dentro de você. Falar, e primeiro você tem que respeitar a vontade das pessoas, mas 100% das pessoas que eu conheço, e posso estar enganada, porque pode ter 0,0 que não, querem falar sobre a pessoa. Não querem falar sobre
às vezes até querem, no começo se fala muito sobre a circunstância, a gente fala muito, né? Não, naquele dia tal, aconteceu tal coisa, teve isso, teve aquilo. Sobre a morte. Sobre a morte. Mas falar sobre quem ele é, quem ele foi, é uma alegria. É você trazer a pessoa de volta. Como era seu pai? O que ele fazia? Qual era a profissão dele? O que você gostava de fazer com ele? Então, isso é sempre uma conversa muito, muito, muito bem-vinda. Então, assim, você estava voltando ali, o que as pessoas têm que fazer? Primeiro é reconhecer. E reconhecer que ninguém vai esquecer o assunto. Portanto, não tema lembrar, porque esse assunto, ele é permanentemente lembrado. Claro que você tem que ter delicadeza para falar e não tente, eu falo sempre uma frase lá, que é, não fale nenhuma frase com pelo menos. Toda frase que começa com pelo menos está errada. Então, assim, pelo menos você tem outros filhos. Pelo menos. Nada compensa. Verdade. Pelo menos você viveu até os 30 anos com seu pai. Ele não morreu quando você era criancinha. Pelo menos ele está num lugar melhor. É o jogo do contente, né? Pelo menos ele não sofreu. Será que se sofreu? Então, tem um monte de pelo menos que você tem que abolir do seu índex. A outra coisa é não fique tentando elaborar algo inteligentíssimo que vá realmente fazer diferença, porque nada vai fazer diferença. Não fala nada, deixa que se tiver alguma coisa inteligente, bacana para falar, sei lá, algum terapeuta mais apropriado vai achar. Aquele momento a pessoa precisa estar simplesmente entendendo que você entendeu a dor dela e querendo falar assim, tô aqui para você. Então era assim, primeiro falar, segundo não falar pelo menos, não se preocupar com a frase inteligente. E uma coisa importante é a presença. E a presença é uma coisa que você também já deve ter ouvido, que é assim, eu tô aqui para o que você precisar. Se você precisar de alguma coisa, você me fala. A pessoa que está no meio de uma dor profunda, ela não vai nem lembrar o que eu quero com você. O que eu preciso O que eu vou pegar de você? Eu vou te ligar e vou falar assim, vem aqui, me traz um bolo. Não, então você já vai e leva o bolo. E você não precisa impor a sua presença se ela não quiser ficar com ninguém, mas você já deixou o bolo. O bolo é ótimo. Ou eu vou buscar, eu posso pegar os seus filhos, se você tiver filhos na escola, posso pegar 2 vezes por semana, eu vou buscar os seus filhos para brincar com os meus, se você tiver filho. E é uma dinâmica que tem que ser ativa e não passiva. Não espere que o enlutado decida o que ele quer. Ele quer alguma coisa, tudo que vier. Eu lembro até hoje de uma amiga que hoje é super amiga, na época era só uma colega de trabalho, e ela falou assim, eu vou te mandar um livro e uns florais. E eu passei lá no trabalho e falei, tá. Quando eu cheguei em casa tinha um livro e tinha os florais. Aquilo é uma delícia, porque parece aquelas coisas que você fala assim, eu tenho um livro. Muita gente indica, e que é bom também, olha, quer ler esse livro, é bárbaro. E as pessoas indicam e falam, mas quando você chega na tua casa e o livro e o floral tá lá, você não precisou fazer nada, parece meio mágica, e é uma delícia. Então, entenda que presença significa poder fazer alguma coisa pelo outro sem que ele peça. E, importante também, participar dos rituais. Eu já ouvi muita gente falar assim, eu não vou no enterro do fulano ou da avó do ciclano porque eu não gosto de cemitério. Então, eu queria dizer o seguinte, ninguém gosta, mas você tem que ir. Você não quer olhar o morto, não precisa olhar, mas você tem que ir lá dar abraçar. Então, não tem essa de dizer, eu não vou porque eu não gosto. Eu não gosto muito, você tá então daqui a um mês eu vou na sua casa. Não, mas é outra pessoa que está precisando de você, não é você que está precisando da outra pessoa. Então, não deixe de visitar, não deixe de ligar, não deixe de aparecer, não deixe de se manifestar. As pessoas precisam disso. E quando você puder, e quando as pessoas que precisarem voltar à vida social e ter vontade de se divertir, fale se a pessoa quer falar do assunto. Se a pessoa falar, eu prefiro não falar hoje, eu quero falar sobre futebol, aí você conversa sobre futebol. Mas se a pessoa quer falar, abre o ouvido, né, e o coração para ouvir. Eu acho que você tem que estar pronto também para ouvir, porque às vezes, Cíntia, não sei se já aconteceu com você, mas a pessoa faz a pergunta, quando você começa a falar, ela não dá conta de ouvir. É verdade. E Cíntia, acho que uma pergunta assim para a gente encerrar dá para transformar dor em saudade? A dor e saudade, primeiro, elas são meio sinônimos, né? Dor é saudade. O que você quer, o que eu acho que dá volta para a tua montanha-russa. Meu filho morreu há 15 anos. Na verdade, esse ano vai fazer 16 anos. O tempo muda muito de sentido pra gente. 15 anos, 5 meses, um dia,
são muito parecidos. A pergunta que todo mundo faz, dá para ser feliz? Dá para ser feliz, só que é uma outra felicidade. Não é a felicidade, eu sempre falo, da família de comercial de margarina. Porque essa se rompeu. Na hora que você tem uma tragédia como a perda de um filho, não existe mais aquele modelo que a gente acha que tem controle sobre. Quando esse modelo se quebra, você já tem uma nova perspectiva da vida, porque nunca mais vai ser aquilo. Você pode pode isso que eu ia te perguntar. Você acha que quem perdeu alguém necessariamente mudou a perspectiva muda da a perspectiva da sua vida, muda a perspectiva de planos, muda a perspectiva de prazos. Cíntia, eu quero te agradecer, não tenho palavras para te agradecer de verdade, porque eu acho que isso é um papo necessário. Tem uma palavra que tem sido usada aí na internet que é destabilizar coisas. O que é destabilizar? Tirar os tabus, bárbaro, adoro. Fantástico, quebrar né? os tabus. A gente precisa, e eu acho que o luto é um deles, e você enriqueceu demais minha vida, nossa conversa, então eu te agradeço. Eu que agradeço muito, querida.